Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui para conversar sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Johan, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e hoje vamos a analisar uma passagem que encontra-se no livro de Atos, a partir do versículo 11. E principalmente vamos a falar sobre o poder transformador do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no versículo 11 do capítulo 16. Mas antes que tudo, deixa tudo que está fazendo, compartilha este vídeo, compartilha nos grupos de WhatsApp, nos grupos da família, compartilha no Facebook para que a palavra de Deus chegue a todos aqueles que precisam de um conforto, de um consolo na alma, de uma transformação espiritual, e assim você se converte em um canal de bênçãos do Senhor Jesus. Vamos começar? Vamos abrir as nossas Bíblias a partir do capítulo 16 do livro de Atos, versículo 11. E a palavra de Deus diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. O apóstolo Paulo encontrava-se na cidade de Filipos, depois de haver navegado por várias cidades da Ásia Menor. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Na primeira parte aqui da passagem, vemos a conversão de uma mulher que encontrava-se escutando a palavra de Deus. Glória ao Senhor, Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, essa mulher possessa por esse espírito adivinhador, diariamente fazia isso com o apóstolo Paulo. Então, Paulo, já indignado, voltou-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Glória ao Senhor. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles. Os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los
com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. É isso, queridos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutaram. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Glória a Deus, meus queridos. Aqui vemos a salvação do Evangelho em 3 pessoas distintas. Esta passagem relata a conversão de 3 pessoas totalmente diferentes, provendo um verdadeiro retrato da eficácia do Evangelho em transformar vidas. Vamos a ver as peculiaridades de cada uma dessas 3 conversões. Em primeiro lugar, queridos, o Evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. Por exemplo, na conversão de Lídia, é Deus quem toma a iniciativa na conversão dessa mulher e quem lhe abre o coração. Não apenas Lídia é convertida, mas toda a sua casa. Glória a Deus, né, queridos? A jovem que estava possuída por um espírito adivinhador era escrava tanto do diabo como de homens gananciosos. É Deus quem toma a iniciativa na sua libertação e conversão. Lembra que a mulher, ela estava possuída por um espírito adivinhador, ninguém intercedeu por ela, ninguém pediu. Tem passagens nos evangelhos onde, por exemplo, um pai pedia para Jesus: por favor, liberta meu filho que está possuído por um demônio, por um espírito maligno. Aqui, ninguém estava pedindo por ela, mas Deus usa Paulo, o Senhor Jesus usa Paulo para libertar essa moça do espírito adivinhador. Então é ele quem toma a iniciativa. Então vemos a Deus abrindo o coração de uma mulher piedosa, vemos a Deus libertando a uma mulher possessa, e o terceiro milagre que vemos é a conversão do carcereiro, onde acontecem 3 milagres nessa conversão. O primeiro milagre, um milagre físico, um terremoto. O segundo, um milagre moral. Um milagre moral. Paulo lhe disse: todos nós estamos aqui porque
Esse terremoto abriu as portas do cárcere, as cadeias caíram das mãos de todos e eles não foram embora, eles ficaram lá. E o milagre espiritual que Deus muda a vida desse oficial romano. Lembrando que os romanos, eles não tinham nenhum tipo de muita consciência religiosa, eles adoravam ao César, eles adoravam ao imperador. A conversão do carcereiro desembocou na salvação de toda a sua família, porque através dele, ele leva a Paulo e as Silas para a sua casa e lá é pregado o evangelho na casa dele. E toda a família testemunha o poder do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho, queridos, ele alcança pessoas e famílias inteiras. O Warren Wiersbe diz que a frase "crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa", não significa que a fé do carcereiro salvaria automaticamente toda a família. Não existe salvação por tabela, meus queridos. Sem novo nascimento é impossível ser salvo. A palavra fala que Paulo orienta assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, mas tua família tem que crer também para que seja salvo. Ele leva aos pregadores, aos apóstolos, lá na sua casa, lá é pregada a palavra e a família inteira creu no Senhor Jesus. Glória a Deus. Todos foram bautizados e todos foram convertidos. Em segundo lugar, meus queridos, o evangelho alcança todo tipo de pessoas. Deus salva 3 raças diferentes aqui. Lídia, ela era asiática da cidade de Tiatira. A jovem escrava era grega. O carcereiro era cidadão romano. A igreja de Filipos era uma igreja multirracial e multicultural. O evangelho não distingue raças, brancos, negros, amarelos, todo tipo de raças estão embaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Ninguém tem prioridade. Simplesmente crê. Deus salva 3 classes sociais. Nem as classes sociais existe prioridade. Lídia era uma bem-sucedida comerciante de púrpura, uma das mercadorias mais caras do mundo antigo. Então, Lídia era considerada de classe alta. A jovem possessa era uma escrava, classe baixa. O carcereiro era um cidadão romano, membro da classe romana que se ocupava dos serviços civis. Então era considerado uma classe média. Nenhum outro capítulo na Bíblia mostra tão bem o caráter universal da fé. Então, o Evangelho aqui atingiu 3 classes sociais, mostrando que não existe benefício para classe social alguma. E Deus salva pessoas de culturas e religiões diferentes. Lídia era prosélita, uma gentia que vivia a cultura religiosa e piedosa dos judeus. A escrava vivia no misticismo mais tosco, cativa pelos demônios e pelas pessoas. E o carcereiro acreditava que César, o imperador, era o Senhor. A salvação alcança todos os tipos de gente, meus queridos. Deus salva pessoas de lugares diferentes, de raças diferentes, de culturas diferentes, de religiões diferentes. Os muros que dividem as pessoas são quebrados. Pobres e ricos, religiosos e místicos, ateus e possessos,
podem ser alcançados com o Evangelho. Jesus é o único Salvador. Gente, não existe fé nem religião no mundo que una as pessoas como o Evangelho. Medita nessa palavra. O Evangelho não cria muros. O Evangelho quebra muros e une, porque só existe um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o Evangelho chega às pessoas com diferentes experiências transformadoras. Lídia já era uma mulher piedosa. O Evangelho a alcança de forma calma e serena, enquanto ela participava de uma reunião de oração e ouvia a palavra de Deus. O Senhor lhe abriu o coração. Meus queridos, aqui demonstra que mesmo ela sendo piedosa, ela não era salva. Ela precisava se arrepender dos seus pecados. E a palavra de Deus, ela entra no coração da mulher. Ela era uma mulher boa, era piedosa, tentava dia após dia viver do jeito que mais agrada a Deus. Ela praticava o ensino judaico, então certamente ela conhecia as Escrituras, mas faltava conhecer ao Messias, ao verdadeiro Messias, ao Salvador. Ela creu na pregação de Paulo e Silas, ela se arrependeu, ela se batizou e toda a família dela também, e ganhou a salvação nesse instante de fé. A jovem escrava, ela era prisioneira de Satanás. O Evangelho alcançou enquanto ela estava nas garras do diabo e era explorada também pelos homens. Paulo a libertou do poder demoníaco. O diabo mantém muitos no cativeiro hoje, queridos. Não só em possessões físicas, senão em domínio na mente, na batalha espiritual. Mas quando o Evangelho ele chega, os cativos são libertos. Glória ao Senhor Jesus. E o carcereiro era adepto da religião do Estado. Roma instaurou uma religião na qual o César, que era o título dado a todos os imperadores, era considerado um Deus. E todos os cidadãos romanos acreditavam nisso. O Evangelho alcançou esse homem no meio de um terremoto à beira do suicídio. Olha isso, queridos. O terremoto liberta os cativos da prisão. O terremoto foi enviado pelo Senhor, foi um milagre físico. Só que ele ia se suicidar. Por quê? Porque ele achava que os prisioneiros haviam fugido. E certamente isso ia levar muito sofrimento para a vida dele, porque certamente ia ser punido. Mas Paulo fala: não faças isso. Simplesmente crê. E o homem creu no Senhor Jesus. E ele foi liberto de um ateísmo, foi liberto de crenças de homens para se entregar ao reino do Senhor. Deus salva de formas diferentes, meus queridos. Por isso não podemos transformar nossa experiência em modelo para os outros. A mesma conversão que eu teve, que o irmão teve, que a irmã teve,
não é um modelo para as outras pessoas. Cada um recebe o Evangelho de um jeito diferente, de formas diferentes. Embora todas essas 3 pessoas tivessem experiências igualmente genuínas, cada uma delas vivenciou uma experiência distinta. Todas se arrependeram e foram transformadas. E em quarto lugar, meus queridos, o Evangelho poderoso para salvar aqueles que se arrependem. Jesus salvou uma mulher e um homem. Uma mulher rica, um homem de classe média e, além disso, uma mulher possuída por um demônio. Uma mulher piedosa, um homem carrasco, uma mulher mística. Uma frequentadora de reunião, de oração, e um carrasco que açoitava prisioneiros, e uma jovem possuída por um espírito adivinhador. Glória ao Senhor, meus queridos. O Evangelho é maravilhoso. Ele liberta, ele quebra as correntes, ele te liberta na mente e no espírito e te dá a vida eterna. Glória ao Senhor, meus queridos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui hoje na Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia de vida, para te agradecer pelo alimento que o Senhor coloca na nossa mesa, para te agradecer pela saúde, para te agradecer pela paz que o Senhor nos dá, essa paz que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu Evangelho. Obrigado por nos libertar em qualquer situação, sem distinguir raça, classe social, religião. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida eterna que o Senhor nos dá, se a gente crê no Teu sacrifício na cruz, que foi maravilhoso e merecido, mas o Senhor o deu de bom grado, porque o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é o pastor, o Senhor é aquele que não deixa morrer, que não deixa escapar nenhuma das ovelhas, deixa 99 para procurar uma. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Glória ao Senhor. Então, meus queridos, muito feliz por estar aqui hoje com vocês, muito feliz por ser um canal de bênção do Senhor e transmitir a palavra de Deus. Compartilha para que você também seja canal de bênçãos e muitos sejam alcançados por essa ação. Até o próximo devocional. A paz do Senhor Jesus seja com vocês e a sua família.